Oi, amores, tudo bem com vocês? Segunda-feira, dia de uma palavra para você. Eu quero trazer uma reflexão hoje para mudanças de decretos de Deus. Aprendemos que quando Deus fala, cala-se diante dele toda a terra, e isso é uma verdade absoluta. Quando Deus determina, assim será. Quando Deus estabelece um decreto, certamente ele acontecerá. Mas eu quero dizer para você que o próprio Deus muda os seus decretos. Determinadas circunstâncias fazem com que o decreto mude o decreto de Deus. E aí ele muda a palavra dele, ele muda a sentença. Nós temos alguns exemplos bíblicos e eu quero trazer 2 exemplos para sua reflexão. Primeiro exemplo, sacrifício de Isaac. Deus pede a Abraão o sacrifício do seu filho, do seu único filho. Abraão não titubeou, ele não teve nenhum tipo de resistência para um pedido de Deus que parecia absurdo, matar um filho, sacrifício humano na verdade. No Velho Testamento, os rituais, os animais eram sacrificados, inocentes animais, para remissão de pecados de homens. Mas quando chega para Abraão, Deus não pede sacrifício de animais. Nem havia ainda instrução de Deus para instruções de rituais do templo. Deus ainda não havia manifestado no Monte Sinai para falar o que ele queria. Mas ele falava com Abraão e ele pede para Abraão a morte de Isaac. E Abraão obedece. Abraão prepara o telo, leva o seu filho Isaac, vai até o monte, prepara a lenha. E quase no momento em que ele iria sacrificar Isaac, nos momentos finais, Deus muda o decreto. Deus fala, não mate. A primeira palavra de Deus era mate, mate. A palavra de Deus era ofereça o teu filho em sacrifício, mate o menino Isaac. Mas quando Abraão está com a mão levantada, prestes a descer para fazer o sacrifício, ele escuta a voz de Deus dizendo, não mate, não mate. Não me negaste o teu filho, o teu único filho, e por que obedeceste? E eu não quero que você mate mais Isaac. Então veja bem, se Abraão tivesse ouvido apenas a primeira palavra mate, e não tivesse ouvidos sensíveis para ouvir a segunda palavra, Deus mudando o decreto que havia dado um pouco antes, Abraão teria sacrificado seu filho desnecessariamente. Tem outro episódio que a gente pode trazer à memória, o Ezequias. O rei Ezequias, ele recebeu um decreto de morte. Profeta Isaías é o profeta usado por Deus, que é o porta-voz do decreto. E o decreto é, arrume a sua casa que você vai morrer. Arrume a sua casa que você vai morrer. Ezequias estava doente, uma enfermidade para a morte. E Deus avisa que a morte vai chegar. Arrume sua casa que você vai morrer. Já é um benefício muito grande de Deus, você saber o dia da sua morte, sabe? Né? Se você ter tempo de consertar alguma coisa. Só que ao receber esse decreto, o rei Ezequias não se conformou. O rei Ezequias virou o rosto e foi orar. O profeta deu o decreto e partiu. Saiu daquele lugar. Mas o rei foi orar e o rei trouxe a memória de Deus. Lógico que Deus sabe de tudo. Quando falamos, trouxe a memória, o sentido figurado. Falou com Deus, justificou-se diante de Deus, mostrou-se para Deus. Eu tenho te servido com retidão, eu tenho feito o que é justo diante do Senhor. Eu preciso da tua misericórdia. Ele reivindicou de Deus que Deus lembrasse de tudo aquilo que ele era e o que ele tinha feito na sua vida diante de Deus. E Deus mudou o decreto. O profeta já estava a caminho da sua casa e Deus fala para o profeta, volta, volta. E diz para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos para ele. E o profeta volta e fala o que Deus falou. A gente, assim, estamos lembrando 2 decretos. Deus mudando o seu decreto. Deus mudando a história. Deus mudando decretos
para tirar a morte e dar vida. Deus estabelecendo decretos de vidas depois de estabelecer decretos de morte. O que isso significa para mim e para você? Significa que nós não temos que nos conformar com decretos de morte. Às vezes o decreto de morte vem pelo inimigo mesmo. O inimigo é perito em estabelecer decretos de morte, é perito em estabelecer decretos de derrota, de fracassos. Nós não temos que nos conformar com isso. Não temos absolutamente que nos conformar com isso. Com decretos que vêm para aniquilar a nossa história. Mas os dois decretos não são da boca do inimigo, são do próprio Deus. E Deus está dizendo que vai exterminar vidas. Mas Deus muda o decreto. Então, eu também, mesmo tendo conhecimento de que o decreto vem da parte de Deus, eu posso reivindicar e chorar que o decreto seja mudado. Você que está me ouvindo, ou que vai me ouvir, talvez tenha sobre a sua vida um decreto de morte, uma enfermidade grave, incurável, uma perda muito grande, e você já se rendeu a esse decreto, já deu por resolvido. Eu quero que você se levante e, como Ezequias, você vá para Deus e traz à memória de Deus aquilo que você já fez, aquilo que você tem feito, e peça para Deus mudar o decreto. Mas eu não fiz nada que eu possa reivindicar diante de Deus. Mas você pode fazer um compromisso com Ele de começar a fazer o certo. Pedir oportunidade, Senhor, muda o decreto para que eu possa ter a oportunidade de andar em teus caminhos com retidão. Muda o decreto para que eu possa servir ao Senhor de forma correta. E eu quero que não se conforme com os decretos de impossibilidade, com os decretos de impossibilidade de perdas. Porque Deus é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que tem o controle da sua vida. E Ele pode mudar o decreto. A última palavra ainda não foi dada, não acabou. A vida não terminou. A história não chegou ao fim. Então reivindique de Deus um novo decreto. Peça a Ele um novo decreto. E pode haver a virada na sua história que você está precisando. Essa é a mensagem. Fiquem com Deus. Deus te abençoe. Amém.